como estão todos? Mais uma vez estamos aqui juntos no nosso canal de fé para tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. Estamos chegando em época de Natal. É um período em que muitas pessoas acabam se lembrando do nome de Jesus. É um período em que algumas se lembram porque é uma tradição familiar reunir todos e comerem, beberem, trocarem presentes. Outros se lembram e talvez até nem comemorem porque não é a data oficial. Não vamos entrar nesse tema sobre o fato de não ser a data oficial, mas quero tratar apenas da questão Natal, nascimento de Cristo. Qual a sua influência na vida de uma pessoa que se diz cristã? E qual a sua influência para aqueles que também não se dizem cristãos, mas comemoram essa data? Só lembrando que já há ao redor do mundo alguns movimentos que querem excluir esta data do calendário, afirmando que quando comemoramos o Natal estamos desrespeitando as demais religiões. Mas isso não vem ao caso agora. Eu quero trazer o texto que se encontra em Lucas 24, que diz o seguinte: No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. Nesse momento, os homens lhe questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Eu quero me ater principalmente nesse versículo 5, nesse primeiro momento. Primeiro de tudo, dizer a razão pela qual eu escolhi um texto que fala da ressurreição e não do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi essencial porque ele veio como um homem carnal, como nós, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com a nossa, talvez até sendo tentado para ver se ele caía, como nós caímos muitas vezes. Jesus também chorou, Jesus também se entristeceu, Jesus também se aborreceu com algumas coisas. Então ele veio com essa característica humana que é a mesma nossa. Embora sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Como filho obediente, ele se entregou por nós, ele veio como um de nós, ele se rebaixou à nossa condição para trazer-nos a salvação. Então, por isso eu peguei esse texto da ressurreição, porque nós nos esquecemos que a principal razão pela qual Cristo veio foi pelo sofrimento e pela sua morte e ressurreição, para através dela trazer-nos a salvação. Então, nesse versículo 5, esses anjos eles falam: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Hoje é um dia que muitas pessoas reencontram esse morto por causa de uma celebração em família, por causa de tantos motivos, mas durante todo o ano, será que este morto está vivo nas suas vidas? Será que ele está presente em todas as ações? As suas palavras devem estar explícitas nos nossos corações, elas devem estar vivas nos nossos corações, devem estar queimando em nossos corações durante todo o ano, e não apenas numa data convencionada para se comemorar o seu nascimento. Ele deve estar vivo, nascido e atuante durante todas as ações que nós tomarmos da nossa vida durante todo o ano. Não apenas assentado a uma mesa para cear com a família. Então, o primeiro ponto que eu observei nesse texto está aí no versículo 5. Uma das coisas mais importantes é que no versículo 6, esses mesmos anjos falam: Olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu quando estava convosco na Galiléia. Lembrai-vos. Tudo aquilo que você meditou na palavra de Deus, tudo aquilo que você ouviu vindo da palavra de Deus, tem que estar vivo no seu coração. Tem que se lembrar no momento da angústia, no momento da celebração, no momento da alegria. Em todos os momentos você tem que se lembrar dessas palavras que foram ditas, mas se porventura você não está meditando na palavra de Deus, não tem buscado, não tem ouvido, não tem lido, ou se tem feito tudo isso, mas não tem crido, então não há como se lembrar
de alguma coisa pela qual você não crê. Não há como se lembrar de algo que você não lê. Imagine um médico que não lê os artigos acadêmicos, que não lê, que não se aprofunda, que não se atualiza. Como fica a carreira profissional deste médico? Quando ele for iniciar uma cirurgia, a sua falta de conhecimento pode gerar morte numa vida. E nós? Quando nós não nos aprofundamos na palavra de Deus, quando nós não trazemos à memória a sua palavra, porque não lemos, porque não meditamos, nós também podemos gerar morte em vida de outros seres e podemos gerar a nossa própria morte. E prosseguindo nesse texto, eu vou pular direto para o versículo 8, onde diz: então se lembraram das palavras de Jesus. Ou seja, após essa lembrança desses homens reluzentes, desses anjos a essas mulheres, elas se lembraram da palavra. O grande detalhe está quando a palavra vem, você se lembra e muda a direção da sua vida e começa uma nova atitude em direção ao alto, em direção ao Senhor, ou simplesmente toda vez que a palavra vem, você se desvia. Meus queridos, que esse Natal não seja apenas uma data de celebrar em família, comendo um delicioso peru, um delicioso pernil, mas que seja um momento de retornar à casa do Pai com intensidade, ouvindo a sua voz. Nós vivemos dias, eu preciso entrar nisso, difíceis, extremamente difíceis, inclusive politicamente nesse país. As pessoas estão rachadas, estão se digladiando, estão navegando por ideologias, estão navegando por crerem que homens vão salvar, que homens vão fazer. A salvação veio de Cristo, a salvação está em Cristo. E por mais que os dias sejam difíceis, se nós estivermos em Cristo, essa salvação permanecerá em nós. Precisamos nos lembrar disso todos os dias. E para finalizar, vamos para Isaías, o texto clássico que está em Isaías 9. Eu vou ler Isaías 9:2 e depois 6 e 7, que diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 6 diz: afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. Meus queridos, a base do reino do Senhor é justiça, verdade e justiça. Então, que nesse período de Natal não se atemorize com as más notícias. Se lembre, como foi dito aqui através dos anjos para aquelas mulheres, se lembre das palavras do Senhor e comemore o Natal celebrando as palavras do Senhor, celebrando o seu propósito e aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida aqui nesta terra também. Que o seu Natal seja ricamente abençoado pelo nosso Cristo que vive e reina para todo sempre. Eu quero orar neste momento. Pai bendito, Pai amado, aqui eu peço também perdão pelas nossas falhas e que o Natal de cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem, seja realmente, como diz, um dia de nascimento, um dia de nascer ou renascer para o Senhor, se lembrando da sua palavra e sabendo, Pai, que pode ser a partir desse ponto um início de uma caminhada junto ao Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas tomando como base a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio como homem carnal, morreu, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para aqueles que creem no Senhor e confessam o seu nome, sejam salvos e vivem eternamente. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos, eu espero que essa palavra tenha edificado o seu coração. Se assim for, eu peço que você comente, você compartilhe, dê o seu like e expanda o canal para que outras pessoas também possam se inscrever, possam participar. Que Deus esteja falando ricamente ao seu coração todos os dias. Eu espero te encontrar numa nova oportunidade. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.